O milionário nunca esquece a mendiga negra que mudou sua vida para sempre. Era um dia ensolarado como muitos outros na vida de Eduardo. Ele atravessava sua vasta propriedade, a terra fértil que o fez milionário, cercado por uma riqueza que parecia infinita. Sua mansão de estilo colonial, imponente e cheia de ostentação, refletia sua imagem pública. O magnata bem-sucedido do agronegócio. Mas ao olhar para os campos verdes e os galpões reluzentes, uma sombra se instalava em seu coração. A verdade era simples. Em meio a tanto luxo, ele se sentia mais solitário do que nunca. Ouvindo o farfalhar das folhas e o canto dos pássaros, Eduardo decidiu fazer uma inspeção em uma das propriedades mais distantes. Ao se aproximar de um chiqueiro, algo chamou a atenção. Um barulho baixo, quase um gemido, que se misturava ao chamado dos porcos. Curioso, ele se aproximou e, ao desviar a vista, encontrou uma cena que o deixou paralisado. Uma menina, não mais do que 8 anos, estava ali. Kobe, a imagem da pequena abandonada em um chiqueiro, com marcas de um passado cruel em seu corpo tão jovem, tocou o mais profundo de sua alma. Sem pensar 2 vezes, ele a resgatou. Levou-a imediatamente para sua mansão, onde poderia ter um lar seguro. Mas Clara, marcada pela vida em um orfanato que mais parecia um campo de batalha, hesitava. O calor daquela mansão a amedrontava. O que Eduardo via como proteção, ela percebia como uma armadilha. Os meses se passaram. Eduardo se viu não apenas como um pai adotivo, mas como um homem transformado. Ele despertava um instinto protetor dentro de si que nunca soubera que existia. Contudo, o vazio emocional que Clara carregava fazia dela um quebra-cabeça intrincado. Cada sorriso parecia um esforço, cada gesto de carinho, uma batalha. O passado de Clara, sombrio e doloroso, a impedia de receber o amor que Eduardo tentava dar. E sob essa nova conexão, ele também lutava contra suas próprias sombras, memórias de uma infância que ele preferia. O tempo foi passando, até que Clara, agora uma adolescente brilhante, decidiu usar seu passado como força para ajudar outras crianças. Ela fundou o Centro Clara Santos, um abrigo para crianças órfãs. Eduardo tinha orgulho, mas uma nova preocupação surgia. Alguns investidores que se interessavam em apoiar o centro tinham olhares sinistros. Eduardo se viu em um dilema. Como proteger a filha que aprendera a amar sem sufocá-la? A atmosfera tensa o lembrou de quando era menino, cercado por uma insegurança que parecia agora voltar. Enquanto Clara se destacava, tornando-se uma líder carismática capaz de inspirar outras crianças, Eduardo tinha que lidar com os demônios de seu passado, se perguntando se conseguiria salvar Clara de um futuro incerto. A linha entre amor e obsessão se tornava mais tênue a cada dia. A vida deles estava prestes a mudar novamente. As ameaças do passado não estavam apenas ressurgindo, estavam destinadas a colocar tudo em risco. Eduardo sabia que, desta vez, muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto as nuvens se acumulavam no céu, o coração de Eduardo pulsava em um compasso acelerado. Ele estava perdido em seus pensamentos sobre Clara, sem saber que uma tempestade muito mais profunda se aproximava de sua vida. Era um dia comum no Centro Clara Santos.
onde a jovem lutava para expandir seus projetos e inspirar as outras crianças a encontrarem sua força. Eduardo, um pai orgulhoso, planejava surpreendê-la com um novo espaço onde poderiam real. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de antecipação. Tudo parecia perfeito, mas uma sensação estranha de que algo estava prestes a mudar permeava o ar. Ela poderia sentir a ansiedade de seu pai ao longe. Suas emoções os uniam de uma forma que nem mesmo a dor de seu passado conseguia separar. De repente, o som estridente de um telefone ecoou pelo corredor. Clara atendeu, e uma voz baixo e calculista apareceu do outro lado. Você não sabe quem você realmente é, Clara. O choque varreu suas feições. Ou melhor, quem você é de verdade. A mulher prosseguiu, revelando fatos intrigantes sobre sua origem. A cada palavra, mais peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de forma dolorosa. A voz, que parecia distante, era perturbadoramente familiar. Vá até o seu passado e descubra a verdade. O que você encontra pode destruir tudo. A chamada foi interrompida abruptamente. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. As memórias de sua infância, que ela sempre tentara esquecer, começaram a retornar em flashes vívidos. O lugar onde havia crescido, o orfanato, não era o que ela pensava. As sombras se moviam nas paredes, revelando um mundo de segredos que agora pareciam mais próximos do que nunca. Ela, apavorada, saiu correndo em direção à mansão, onde Eduardo a aguardava, alheio ao turbilhão que se desenrolava dentro dela. Ao vê-la, a expressão de preocupação em seu rosto não passou despercebida. Ela precisava contar a ele, precisava da força dele para encarar isso. No entanto, o que ela iria revelar poderia mudar tudo entre eles. Mas como ela poderia dizer a ele que sua vida inteira poderia ser uma mentira? Enquanto Clara hesitava, um carro preto estacionou em frente à mansão. Uma presença ameaçadora que não poderia ser ignorada. Eduardo saiu, e suas mãos se apertaram em punhos, sentindo a tensão no ar. Era uma mulher, com um olhar inconfundível, o mesmo olhar que Clara frequentemente via em seu reflexo. Clara, a mulher murmurou, e o tempo pareceu parar. Eduardo paralisou, reconhecendo a mulher à sua frente. As mesmas feições, o mesmo jeito de olhar. Era a mãe de Clara, a mulher que supostamente a abandonara. A revelação atingiu como um soco no estômago. Eduardo olhou para Clara, e as palavras não saíam. Será que ele realmente conhecia sua filha? Uma série de sentimentos contraditórios borbulhavam dentro dele. O que estava acontecendo? A verdade era muito mais obscura do que poderiam imaginar. Ele precisaria escolher: proteger Clara, que poderia não ser quem ele pensou, ou enfrentar a terrível realidade que o ameaçava com um passado. O que mais aquele dia ainda aguardava? As perguntas martelavam em sua mente. Eduardo sabia que não poderia falhar novamente, mas o que realmente significava proteger? E Clara, como ela lidaria ao descobrir que sua vida inteira era uma miragem? Clara ficou paralisada. O olhar da mulher à sua frente a atravessou como uma lâmina afiada. A mãe, sua mãe, todo o passado que ela pensou ter deixado para trás, vinha à tona como um furacão. Eduardo, à sua esquerda, presenteou-a com um semblante confuso. Seus olhos se movendo entre Clara e a mulher, absorvendo a realidade que se desdobrava diante deles. Você não deveria estar aqui. Clara conseguiu murmurar, a voz trêmula. Um nó se formou em sua garganta. As memórias e todas as perguntas começaram a girar suas ideias, uma tempestade de emoções. Mas a mulher, com a expressão emocionada,
Apenas balançou a cabeça. Você precisa entender, Clara. A verdade é mais complicada do que você imagina. Ela deu um passo à frente, mas Eduardo interveio. Seu instinto protetor se agitando, como um leão diante de uma ameaça. Fique afastada dela, Eduardo gritou, sua voz cheia de poder, mas com um medo subjacente. O silêncio da mansão se transformou em um campo de batalha silencioso. Clara olhou para seu pai adotivo, seus olhos pedindo que ele confiasse nela. Sabia que precisava ouvir o que a mulher tinha a dizer. Por favor, Eduardo, deixa falar, Clara pediu, sentindo uma conexão estranha, mas poderosa com aquela mulher. Era uma mistura de amor e raiva. Clara, você foi protegida de uma verdade que poderia ter mudado sua vida para sempre. A mulher continuou. Eu não fui embora por escolha. Fui forçada. Você precisa saber quem realmente você é. E nesse momento algo mudou. O chão pareceu tremer sob os pés deles. Aquela declaração lançou uma sombra de dúvida. O que significava ser Clara Santos? Quem era ela realmente? As perguntas fervilhavam dentro dela. E a explicação que estava prestes a ser revelada parecia levar o peso de todo o mundo. Eu não sou só sua mãe, disse a mulher, a voz ecoando com um tom de urgência. Eu sou parte de uma família muito mais rica do que você poderia imaginar. Sua verdadeira herança, o legado que você tem, ele está em perigo. Eles não vão parar até que você esteja com eles, ou morta. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Eduardo olhou para Clara, seu coração disparado, sem saber se acreditava naquilo. A mulher era uma estranha, e ao mesmo tempo era tudo o que Clara sempre desejou saber. Ele precisava proteger a filha, mas essa nova informação desmoronava os fundamentos de tudo que ele acreditava há anos. Você precisa me ajudar, Clara, a mulher implorou. Eles estão atrás de você, sempre estiveram. Há segredos que não posso explicar agora, mas eu posso te mostrar. De repente, um grito ensurdecedor irrompeu da área externa. Clara e Eduardo se viraram ao mesmo tempo. Fogo! Chamas altas dançavam ao redor do galpão. O calor os atingiu. O cheiro de fumaça invadiu suas narinas. Uma explosão seguida de um estrondo ecoou, e eles viram figuras encapuzadas fugindo da propriedade. Tudo em que Eduardo havia construído estava em perigo, e o que mais o preocupava era Clara estava no meio disso tudo. Vá, agora! Eduardo gritou, puxando Clara para mais perto. Proteja-se! O pânico dominou seu olhar, mas Clara não se moveu. Estava presa entre a verdade que sua mãe revelava e o medo que Eduardo traduzia. O fogo iluminou a cena, criando um ambiente surreal, como um pesadelo que se tornava mais real a cada segundo. Antes que Clara pudesse reagir, a mulher havia desaparecido na fumaça. Eduardo, em um ato instintivo, segurou Clara com força. Temos que sair daqui. Os olhos cheios de lágrimas, Clara percebeu que não sabia em quem confiar. Nada era o que parecia. Ela estava prestes a descobrir a verdade sobre si mesma, e ao mesmo tempo, a vida dela estava desmoronando ao redor. A única coisa que restava era a incerteza. Que caminho escolheria agora? O futuro que antes parecia claro foi apagado pela fumaça. O fogo se espalhava como uma serpente voraz, queimando tudo em seu caminho. Clara sentiu o calor intenso, o ar se tornando espesso e quase irrespirável. Eduardo puxou-a para trás, mas os olhos dela estavam fixos no lugar onde sua mãe desaparecera. O pânico se transformou em uma mistura de The New and the Unknown, e isso a travou. Precisamos sair. Agora! Disse Eduardo, sua voz cortando o caos.
Mas Clara não movia um músculo. Uma parte dela queria correr, enquanto outra queria entender. O que estava acontecendo? A mulher que afirmava ser sua mãe, a verdade revelada em meio ao fogo e ao desespero, tudo parecia um pesadelo. Então, um barulho ensurdecedor interrompeu os pensamentos confusos e medrosos de Clara. Uma explosão mais forte do que a anterior fez o chão tremer. Estrondos ecoavam e novas chamas brotavam como se a casa quisesse se separar do mundo. Eduardo agarrou Clara com firmeza, os olhos escaneando rapidamente a área. Temos que encontrar um caminho seguro. A urgência em sua voz era palpável, mas Clara ainda estava presa em seus pensamentos. O que mais aquela mulher tinha a dizer? O passado de Clara estava esperando para ser descoberto, e a pressão da situação parecia quase insuportável. E então, do fundo do galpão, uma sombra se ergueu. Uma figura encapuzada apareceu entre a fumaça. Clara a reconheceu instantaneamente. Era o homem da ligação que a ameaçara. Ele a observou do centro da confusão, com um sorriso maligno no rosto. O coração dela parou por um segundo. Você não pode escapar de quem você realmente é, Clara, disse ele, e a raiva em sua voz era como um gotejar de ácido. Você está destinada a fazer parte do nosso mundo e não tem como fugir disso. Eduardo se moveu entre Clara e o homem, o instinto paterno queimando forte. Mas a tensão se elevou quando aquela figura encapuzada estendeu a mão. Um brilho metálico disparou para o lado, e de repente tudo mudou. A fumaça parecia solidificar enquanto uma aura escura envolvia a cena. Uma explosão devastadora de luz e som, e em um piscar de olhos, o galpão inteiro pareceu encolher-se. Os rostos que estavam ali se tornaram indistintos, e Clara sentiu como se estivesse sendo puxada para longe, como um barco em um turbilhão. E então, na divisão da realidade, a voz de sua mãe ecoou novamente. Clara, a verdade te liberta, mas pode te prender também. Quando tudo recuperou a normalidade, Clara se viu em um lugar diferente, uma sala branca e fria, cercada por uma multidão de rostos desconhecidos e expressão sombria. Eduardo estava a seu lado, o olhar cheio de culpa. O que aconteceu? Ele perguntou, quase ofegante. Estamos em um centro de experiências, disse uma mulher ao fundo. Não era a mãe de Clara. Nós a trazíamos aqui. Clara, precisamos da sua ajuda. Você não faz ideia do que realmente é. Ela olhou para Eduardo, atordoada. O homem da explosão ainda estava lá, mas um sorriso maroto cruzou seu rosto. Viu? A verdade devorou sua vida. Você não é só uma filha, Clara. Você é mais, muito mais. O chão sob os pés dela parecia escorregar. Clara mal conseguia respirar. O que acabara de ouvir mudou tudo. Mais do que o quê? Ela gritou. A voz ecoando em desespero. Hora de descobrir, ele respondeu, o sorriso se alargando. A cena ao redor começou a oscilar novamente, e Clara achou que seu coração ia parar. O que mais poderia ser revelado? A única certeza era que sua vida não seria mais a mesma, e as respostas estavam mais perto do que nunca. Clara sentiu o ar pesado ao seu redor, como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Aquelas palavras do homem que a observava pareciam ressoar em sua mente, cada uma delas ecoando como um sino. Você é mais, muito mais. O pânico crescia e a adrenalina pulsava nas veias. Eduardo, por outro lado, tentava manter a calma, mas seu olhar denunciava a batalha interna que travava. Clara, ouça-me, Eduardo pediu, mas sua voz mal parecia atravessar o que estava acontecendo. Antes que Clara pudesse responder, o ambiente começou a oscilar novamente.
A sala branca ao redor implodia em flashes de luz e escuridão, e então tudo ficou em silêncio. Uma estrondosa explosão a fez abrir os olhos. Clara estava de volta na propriedade, mas tudo parecia distorcido. Ela se viu no centro do galpão em chamas, cercada por fumaça densa. O calor a atingia com força, e ela lutou para ver o que estava acontecendo. Eduardo estava incapacitado, lutando contra as chamas que saltavam na sua direção. "Eduardo!" gritou ela, mas a voz parecia se perder na confusão. Ao se virar, a figura encapuzada estava atrás dela novamente, mas agora, ao contrário de antes, sua expressão era de desespero. Ele não estava ali para ameaçá-la. O homem olhou. A revelação caiu sobre ela como uma bomba. Um irmão? Como era possível? Isso explicava muito. Mas, ao mesmo tempo, cada resposta apenas gerava mais dúvidas. Clara sentiu o mundo girar, seu corpo hesitando entre a necessidade de acreditar e o medo paralisante que a invadia. As chamas dançavam em volta deles e o homem continuou sem se intimidar. "Precisamos sair. Eles vêm para cá. Sou eu quem deve te proteger agora." A urgência na voz dele trouxe uma nova onda de adrenalina, mas as emoções de Clara estavam em um turbilhão. "Você não pode ser meu irmão", disse ela, a voz tremendo. "Eu nunca soube que tinha alguém." A fúria e a dor de toda a sua infância atingiram como um choque elétrico. O homem, que agora se chamava Lucas, deu um passo para perto dela, chamando por ela. "Você tem que ouvir, Clara. Eu não tive a escolha que você teve. Você foi protegida, mas as coisas mudaram. Estão atrás de nós." Eduardo, com o rosto suado e pálido, gritou: "Quem está atrás de vocês? O que está acontecendo aqui?" Lucas inclinou a cabeça lentamente e, antes que pudesse responder, a porta do galpão se abriu violentamente. 2 homens de terno com expressões frias e ameaçadoras entraram, interrompendo a conversa. A presença deles era como um veneno e o cheiro do medo se espalhou pelo ar. "É hora de resolver isso de uma vez por todas", um deles disse, seu olhar fixo em Clara. "Você não pode simplesmente fugir do que é." Clara trocou olhares com Eduardo e Lucas, sentindo o desespero se unir em um só coração. Eduardo só tinha uma escolha: "Fuja, eu cuido deles." Mas antes que ele pudesse avançar, um deles se virou e apontou uma arma. "Você realmente acha que pode continuar escondendo a verdade?" Então um tiro ecoou pela sala. O tempo pareceu desacelerar. Clara se jogou na frente de Eduardo instintivamente. O golpe foi como um soco no estômago, e ela caiu no chão, enquanto o estrondo ressoava. Eduardo, paralisado, gritou seu nome. A dor explodiu no peito de Clara. Ela conseguiu olhar para o irmão, enquanto a consciência começava a escapar. "Por que você não me disse?" sussurrou, as palavras se desvanecendo. E assim, enquanto sua visão se escurecia e Eduardo a segurava com força, tudo parecia se encaixar. O que realmente significava ser Clara Santos? O que mais estava escondido sob a superfície da vida que pensou ter conhecido? E com aquela reviravolta devastadora, a verdade delas tornava-se um grande ponto de interrogação na linha do destino. Clara sentiu o ar pesado ao redor, como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. As palavras do homem que a observava reverberavam em sua mente. "Você é mais, muito mais." O pânico crescia, pulsando dentro dela. Eduardo, ao seu lado, tentava se manter calmo, mas o desespero em seu olhar era claro. "Clara, ouça!" Eduardo gritou, sua voz quase abafada pelo caos.
Mas antes que pudesse responder, uma presença inesperada entrou na cena. A porta do galpão abriu-se repentinamente, deixando o calor das chamas entrar com um rugido ensurdecedor. Uma figura encapuzada apareceu, e a atmosfera ficou tensa. Era como se o tempo tivesse parado. "Você não deveria ter vindo aqui", disse a figura, revelando um rosto conhecido. Era a mulher que afirmou ser sua mãe. Mas agora, seus olhos negavam qualquer afeto. O choque tomou conta de Clara. O que ela estava fazendo ali? "Clara, não confie nele!" A mulher gritou, apavorada. "Ele não é quem você pensa que é." "O que você quer dizer?" perguntou Clara, confusa e assustada, os sentimentos de traição e amor se debatendo dentro dela. Eduardo estava tão atordoado quanto ela, seu olhar se movendo entre Clara e sua mãe. "Eu sabia que você voltaria. Eles sempre buscaram por você." A mulher continuou, gesticulando freneticamente, como uma mãe desesperada. "Lucas não está aqui para te proteger. Ele está aqui para te manipular." "O quê?" Clara sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. "Ele é meu irmão. Ele me salvou." "Ele não é seu irmão de sangue. Ele foi criado como parte de um plano. Tudo foi orquestrado para te encontrar, Clara." "Ele é um agente." A mulher falhou em suas palavras, a verdade cortando seu discurso. "Ele é um agente da organização que deseja te controlar." A revelação atingiu Clara com força, como um golpe direto no estômago. Olhou para Lucas, buscando alguma resposta. A expressão dele mudou. Agora ele parecia mais um predador do que um protetor. "Eu só fiz o que era necessário", Lucas gritou, a raiva e o medo se misturando em sua voz. "Você precisava saber quem você é. Não se deixe levar pelas mentiras dela." Mentiras ou verdades distorcidas? A mulher se voltou para Eduardo, sua voz cheia de determinação. "Precisamos sair. Eles estão atrás de Clara. Você precisa protegê-la." De repente, outra explosão abalou o galpão. Clara teve um vislumbre de chamas dançantes, e o rosto de Eduardo estava cheio de preocupação. Ele olhou para Clara e Lucas, como se estivesse pesando suas opções. "Eu não posso deixar você aqui. Vamos." Eduardo segurou o braço de Clara, mas Lucas, aflito, interveio. "Você não entende. Se ela sair, a verdade sobre o que ela é se perderá para sempre. Ela precisa assumir seu lugar." "Meu lugar? Como assim?" Clara não conseguia processar. Olhou rapidamente para o homem de terno que a ameaçara antes. Ele ainda estava ali, mas agora com um sorriso de satisfação nos lábios. A situação havia se tornado um emaranhado de lealdades e mentiras. "Sim, você é a chave para eles. Eles não vão desistir até que te tenham novamente." Lucas continuou, já mais calmo, quase sedutor. "Você é nossa única chance." Eduardo, lutando para manter a calma, não sabia em quem confiar. "Quem é você, Lucas? O que você realmente quer?" Lucas deu um passo à frente, a determinação ressurgindo em seus olhos. "Quero que você aceite sua herança, Clara. É hora de você descobrir quem realmente é." O olhar de Clara alternou entre desespero e determinação. "Você diz que me ama, mas o que você fez? O que eu sou, então?" Nesse momento, uma luz intensa invadiu o ambiente, e a maioria dos rostos tornou-se indistinta. Clara ouve um eco familiar em sua mente, e antes que pudesse compreender, tudo se apagou ao seu redor, como se um botão tivesse sido desligado. A presença de Eduardo e Lucas, e até o caldeirão de emoções e verdades não ditas, evaporou. Então, em um instante, Clara estava sozinha em um espaço branco e desolador. O som de risadas e sussurros açoitava seus ouvidos, enquanto afundava em dúvidas. Lembranças distorcidas flutuavam em sua mente.
fragmentos de uma vida que ela não conhecia, mas que agora pareciam tão reais. Clara, a verdade te liberta e te consome. Uma voz desconhecida ecoou ao seu redor, e de repente as chamas do galpão voltaram a assolar sua memória. E à sua frente estava uma porta. O que havia atrás dela? O que estava realmente escondido? A única certeza era que o passado e o futuro de Clara estavam prestes a colidir de uma forma que ela nunca imaginou. Clara sentiu o ar pesado, como se estivesse presa em um sonho estranho. As paredes brancas começaram a girar e, em um instante, ela se viu rodeada por sombras. Olhos desconhecidos a observavam, cada um mais letal que o outro. Eduardo estava à sua esquerda. Agarrou seu braço com força. Ele estava ali, mas quem eram aqueles rostos ao redor? Clara! Gritou Eduardo, sua voz cortando o silêncio. Você precisa vir comigo. Mas a realidade começava a se desvanecer, e ela estava presa em uma incerteza cruel. A figura encapuzada que havia ameaçado sua vida surgiu novamente em sua mente. Lucas, o suposto irmão, havia desaparecido, e sua mãe estava em algum lugar naquele caos. O que está acontecendo? Clara olhou para Eduardo, suas palavras esmagadas pelo medo. Eu não entendo nada. Então uma risada ecoou pela sala. Clara virou-se rapidamente. Um dos rostos na multidão, um homem com um sorriso perturbador, estava avançando em sua direção. Aposto que você está confundida, não é, Clara? A voz dele era como veneno, suave e insidiosa. Deveria ter mais cuidado sobre quem confia. Em num piscar de olhos, a porta se abriu e a sala ficou iluminada por uma luz intensa. Clara protegeu os olhos e, quando a claridade diminuiu, percebeu que não estava sozinha. Os rostos familiares de Eduardo e sua mãe estavam atrás dela, mas havia algo mais. Uma mulher estava ali, com uma expressão firme e decidida, e olhar que Clara reconheceu. Uma imagem de seu próprio rosto, refletida em outra pessoa. Clara, você precisa entender. A mulher disse. Sua voz estava entrecortada, mas carregava um peso que fazia o coração de Clara disparar. Eu sou sua verdadeira mãe, e não uma mera sombra do que você pensou saber. Clara ficou completamente paralisada. O quê? Como assim? Ela não conseguia processar aquela revelação. Isso não faz sentido. Você foi criada como parte de um plano. Fui forçada a entrar em uma clandestinidade que me separou de você. E agora, eles encontraram você. Eduardo estava em choque, mas sua mente rapidamente se reorganizou. Quem e o que você quer dizer com um plano? É a família de Clara. Ela não é apenas uma jovem comum. Ela é parte de uma antiga linhagem e a razão pela qual estão atrás dela. A mulher se virou para Clara e o mundo ao redor parecia se desintegrar. Você é a última da linha de uma antiga dinastia que guarda segredos que podem mudar a história. Você tem um poder verdadeiro dentro de você e eles querem isso. Pare de mentir, gritou Clara. Mas por dentro, o que a mulher disse começou a fazer sentido. A confusão contribuía para uma nova sensação. Ela olhou de relance para o homem que a observava. Seu olhar estava fixo em Clara, como se esperasse sua reação. Então, do lado de fora, uma explosão ressoou, fazendo as paredes tremerem. Clara se virou e uma onda de calor a atingiu. A fumaça começou a se infiltrar nas frestas da sala, misturando-se ao pânico que explodia ao seu redor. Eduardo segurou Clara, puxando-a para mais perto dele. Você tem que vir comigo, agora! Ele estava assustado, mas determinado. Eles não vão deixar você ir. A mulher eterna disse, sua feição enrugada pela preocupação. O poder que você carrega é o que eles querem.
Precisamos fechar a porta, antes que seja tarde demais. Uma onda de calor obstáculo, liberando uma fumaça espessa. Clara viu-se envolta em uma névoa opressiva. Em meio ao desespero, era como se o tempo tivesse parado novamente. O sentimento de traição se misturava com a confusão. A fumaça tornou-se uma prisão. Clara olhou para Eduardo. A expressão dele era de frustração e angústia. Ao fundo, a mulher disparou ordens, tentando guiar todos para a saída. Mas algo dentro de Clara a fez hesitar. E se tudo o que ela acreditou até ali era apenas uma miragem? Você não é quem você acha que é, Clara, declarou o homem da risada, agora mais próximo. E enquanto você lutar contra a verdade, estará apenas se condenando. E de repente tudo escureceu. O chão desmoronou sob seus pés. Clara sentiu a gravidade levando-a para baixo. Naquele segundo final, ela percebeu que tudo tinha mudado. A vida que conhecia, o amor que sentiu, as verdades que a rodeavam, tudo isso era apenas uma fachada, e agora ela estava prestes a descobrir quem realmente era. Mas, em meio à escuridão, um último eco soou, um segredo que poderia explodir toda a sua realidade. A verdade da sua linhagem estava prestes a ser revelada. O silêncio após a queda foi ensurdecedor, e a única certeza era que Clara teria que enfrentar uma nova realidade, um novo eu. O que ela realmente descobriria? Clara sentiu o ar pesado, como se estivesse presa em um sonho estranho. As paredes brancas começaram a girar, e em um instante ela se viu rodeada por sombras. Olhos desconhecidos a observavam, cada um mais letal que o outro. Eduardo estava à sua esquerda, agarrou seu braço com força. Ele estava ali, mas quem eram aqueles rostos ao redor? Clara, gritou Eduardo, sua voz cortando o silêncio. Você precisa vir comigo. Mas a realidade começava a se desvanecer e ela estava presa em uma incerteza cruel. A figura encapuzada que havia ameaçado sua vida surgiu novamente em sua mente. Lucas, o suposto irmão, havia desaparecido, e sua mãe estava em algum lugar naquele caos. O que está acontecendo? Clara olhou para Eduardo, suas palavras esmagadas pelo medo. Eu não entendo nada. Então, uma risada ecoou pela sala. Clara virou-se rapidamente. Um dos rostos na multidão, um homem com um sorriso perturbador, estava avançando em sua direção. Aposto que você está confundida, não é, Clara? A voz dele era como veneno, suave e insidiosa. Deveria ter mais cuidado sobre quem confia. E, num piscar de olhos, a porta se abriu e a sala ficou iluminada por uma luz intensa. Clara protegeu os olhos e, quando a claridade diminuiu, percebeu que não estava sozinha. Os rostos familiares de Eduardo e sua mãe estavam atrás dela, mas havia algo mais. Uma mulher estava ali, com uma expressão firme e decidida, e olhar que Clara reconheceu, a imagem de seu próprio rosto refletida em outra pessoa. Clara, você precisa entender, a mulher disse, sua voz estava entrecortada, mas carregava um peso que fazia o coração de Clara disparar. Eu sou sua verdadeira mãe, e não uma mera sombra do que você pensou saber. Clara ficou completamente paralisada. O quê? Como assim? Ela não conseguia processar aquela revelação. Isso não faz sentido. Você foi criada como parte de um plano. Fui forçada a entrar em uma clandestinidade que me separou de você. E agora eles encontraram você. Eduardo estava em choque, mas sua mente rapidamente se reorganizou. Quem e o que você quer dizer com um plano? É a família de Clara. Ela não é apenas uma jovem comum. Ela é parte de uma antiga linhagem e a razão pela qual estão atrás dela. A mulher se virou para Clara e o mundo ao redor parecia se desintegrar.
Você é a última da linha de uma antiga dinastia que guarda segredos que podem mudar a história. Você tem um poder verdadeiro dentro de você, e eles querem isso. Pare de mentir, gritou Clara. Mas por dentro, o que a mulher disse começou a fazer sentido. A confusão contribuía para uma nova sensação. Ela olhou de relance para o homem que a observava. Seu olhar estava fixo em Clara, como se esperasse sua reação. Então, do lado de fora, uma explosão ressoou, fazendo as paredes tremerem. Clara se virou, e uma onda de calor a atingiu. A fumaça começou a se infiltrar nas frestas da sala, misturando-se ao pânico que explodia ao seu redor. Eduardo segurou Clara, puxando-a para mais perto dele. Você tem que vir comigo agora. Ele estava assustado, mas determinado. Eles não vão deixar você ir. A mulher eterna disse, sua feição enrugada pela preocupação. O poder que você carrega é o que eles querem. Precisamos fechar a porta antes que seja tarde demais. Em meio ao desespero, era como se o tempo tivesse parado novamente. O sentimento de traição se misturava com a confusão. A fumaça tornou-se uma prisão. Clara olhou para Eduardo. A expressão dele era de frustração e angústia. Ao fundo, a mulher disparou ordens, tentando guiar todos para a saída. Mas algo dentro de Clara a fez hesitar. E se tudo o que ela acreditou até ali era apenas uma miragem? Você não é quem você acha que é, Clara, declarou o homem da risada, agora mais próximo. E enquanto você lutar contra a verdade, estará apenas se condenando. E de repente, tudo escureceu. O chão desmoronou sob seus pés. Clara sentiu a gravidade levando-a para baixo. Naquele segundo final, ela percebeu que tudo tinha mudado. O que realmente significava ser Clara Santos? Uma nova realidade estava prestes a se revelar. Quando Clara acordou, estava em uma sala clara, mas diferente. Um som suave de música ao fundo indicava algo mais calmo. A confusão ainda envolvia sua mente, mas havia um sentimento de novidade, como se algo em sua essência houvesse se transformado. Ela se levantou lentamente, tentando recordar como havia chegado ali. Ao olhar ao redor, notou uma figura familiar em pé ao canto. Era Lucas. Mas sua expressão estava agora calma, quase tranquila. Você finalmente despertou, disse ele, com um sorriso que não parecia ameaçador. Lucas, onde estou? Clara perguntou, hesitante. Em segurança. Agora você precisa entender o que realmente aconteceu. O que sua mãe disse estava apenas parcialmente certo, respondeu ele. Suas palavras fazendo o coração dela disparar. O que quer dizer? Clara encavou os olhos nos dele. A verdade estava se aproximando e ela podia sentir a gravidade da situação. Tem algo que você não sabe sobre nós dois e sua mãe, Lucas começou, os músculos de Clara tensionando com expectativa. Ela não somente foi forçada a se esconder de você. Há mais do que isso. Nós somos diferentes. Diferentes? Como? Clara estava preparada para ouvir qualquer coisa agora. Ela não era sua mãe biológica, e eu também não sou seu irmão. Lucas declarou, como se houvesse exposto um grande segredo. Na verdade, somos todos parte de um experimento muito além do que você imagina. E sua verdadeira origem é muito mais poderosa do que você pensa. Você pertence a uma linhagem de seres excepcionais. As palavras de Lucas eram como uma lâmina, cortando as últimas esperanças que Clara tinha. Mas antes que pudesse pensar em qualquer coisa, Lucas deu um passo à frente. Você é a chave para o nosso futuro, Clara. E agora, todos estão atrás de você. A escolha é sua. A tensão no ar era palpável e Clara se viu paralisada. O que mais ela não sabia? A vida que conhecia
estava de cabeça para baixo. Ela tinha que descobrir a verdade, mas teria que lutar contra tudo e todos para isso. E nesse momento, algo explodiu do lado de fora, fazendo a sala tremer. A vida como ela conhecia estava prestes a mudar mais uma vez. E agora, o que viria a seguir poderia destruir tudo. Clara sentiu o ar pesado, como se estivesse presa em um sonho estranho. As paredes brancas começaram a girar e em um instante ela se viu rodeada por sombras. Olhos desconhecidos a observavam, cada um mais letal que o outro. Eduardo estava à sua esquerda, agarrou seu braço com força. Ele estava ali, mas quem eram aqueles rostos ao redor? Clara, gritou Eduardo, sua voz cortando o silêncio. Você precisa vir comigo. Mas a realidade começava a se desvanecer. E ela estava presa em uma incerteza cruel. A figura encapuzada que havia ameaçado sua vida surgiu novamente em sua mente. Lucas, o suposto irmão, havia desaparecido. E sua mãe estava em algum lugar naquele caos. O que está acontecendo? Clara olhou para Eduardo, suas palavras esmagadas pelo medo. Eu não entendo nada. Então, uma risada ecoou pela sala. Clara virou-se rapidamente. Um dos rostos na multidão, um homem com um sorriso perturbador, estava avançando em sua direção. Aposto que você está confundida, não é, Clara? A voz dele era como veneno, suave e insidiosa. Deveria ter mais cuidado sobre quem confia. E num piscar de olhos, a porta se abriu e a sala ficou iluminada por uma luz intensa. Clara protegeu os olhos e, quando a claridade diminuiu, percebeu que não estava sozinha. Os rostos familiares de Eduardo e sua mãe estavam atrás dela. Mas havia algo mais. Uma mulher estava ali, com uma expressão firme e decidida, e olhar que Clara reconheceu. A imagem de seu próprio rosto refletida em outra pessoa. Clara, você precisa entender, a mulher disse. Sua voz estava entrecortada, mas carregava um peso que fazia o coração de Clara disparar. Eu sou sua verdadeira mãe, e não uma mera sombra do que você pensou saber. Clara ficou completamente paralisada. O quê? Como assim? Ela não conseguia processar aquela revelação. Isso não faz sentido. Você foi criada como parte de um plano. Fui forçada a entrar em uma clandestinidade que me separou de você. E agora eles encontraram você. Eduardo estava em choque, mas sua mente rapidamente se reorganizou. Quem? E o que você quer dizer com um plano? É a família de Clara. Ela não é apenas uma jovem comum. Ela é parte de uma antiga linhagem, e a razão pela qual estão atrás dela. A mulher se virou para Clara, e o mundo ao redor parecia se desintegrar. Você é a última da linha de uma antiga dinastia, que guarda segredos que podem mudar a história. Você tem um poder verdadeiro dentro de você, e eles querem isso. Pare de mentir! Gritou Clara, mas por dentro, o que a mulher disse começou a fazer sentido. A confusão contribuía para uma nova sensação. Ela olhou de relance para o homem que a observava. Seu olhar estava fixo em Clara, como se esperasse sua reação. Então, do lado de fora, uma explosão ressoou, fazendo as paredes tremerem. Clara se virou, e uma onda de calor a atingiu. A fumaça começou a se infiltrar nas frestas da sala, misturando-se ao pânico que explodia ao seu redor. Eduardo segurou Clara, puxando-a para mais perto dele. Você tem que vir comigo, agora. Ele estava assustado, mas determinado. Eles não vão deixar você ir, a mulher eterna disse, sua feição enrugada pela preocupação. O poder que você carrega é o que eles querem. Precisamos fechar a porta antes que seja tarde demais. Mas antes que pudessem agir, um dos rostos na multidão se virou e, com um movimento rápido,
atirou um dispositivo no chão, liberando uma fumaça espessa. Clara viu-se envolta em uma névoa opressiva. Em meio ao desespero, era como se o tempo tivesse parado novamente. O sentimento de traição se misturava com a confusão. A fumaça tornou-se uma prisão. Clara olhou para Eduardo. A expressão dele era de frustração e angústia. Ao fundo, a mulher disparou ordens, tentando guiar todos para a saída. Mas algo dentro de Clara a fez hesitar. E se tudo o que ela acreditou até ali era apenas uma miragem? Você não é quem você acha que é, Clara, declarou o homem da risada, agora mais próximo. E enquanto você lutar contra a verdade, estará apenas se condenando. E de repente, tudo escureceu. O chão desmoronou sob seus pés. Clara sentiu a gravidade levando-a para baixo. Naquele segundo final, ela percebeu que tudo tinha mudado. O que realmente significava ser Clara Santos. Uma nova realidade estava prestes a se revelar. Quando Clara acordou, estava em uma sala clara, mas diferente. Um som suave de música ao fundo indicava algo mais calmo. A confusão ainda envolvia sua mente, mas havia um sentimento de novidade, como se algo em sua essência houvesse se transformado. Ela se levantou lentamente, tentando recordar como havia chegado ali. Ao olhar ao redor, notou uma figura familiar em pé ao canto. Era Lucas, mas sua expressão estava agora calma. Quase tranquila. Você finalmente despertou, disse ele, com um sorriso que não parecia ameaçador. Lucas, onde estou? Clara perguntou, hesitante. Insegurança. Agora você precisa entender o que realmente aconteceu. O que sua mãe disse estava apenas parcialmente certo. Respondeu ele, suas palavras fazendo o coração dela disparar. O que quer dizer? Clara encavou os olhos nos dele. A verdade estava se aproximando e ela podia sentir a gravidade da situação. Tem algo que você não sabe sobre nós dois e sua mãe. Lucas começou, os músculos de Clara tensionando com expectativa. Ela não somente foi forçada a se esconder de você. Há mais do que isso. Nós somos diferentes. Diferentes? Como? Clara estava preparada para ouvir qualquer coisa agora. Ela não era sua mãe biológica. E eu também não sou seu irmão, Lucas declarou, como se houvesse exposto um grande segredo. Na verdade, somos todos parte de um experimento muito além do que você imagina. E sua verdadeira origem é muito mais poderosa do que você pensa. Você pertence a uma linhagem de seres excepcionais. As palavras de Lucas eram como uma lâmina, cortando as últimas esperanças que Clara tinha. Mas antes que pudesse pensar em qualquer coisa, Lucas deu um passo à frente. Você é a chave para o nosso futuro, Clara. E agora, todos estão atrás de você. A escolha é sua. A tensão no ar era palpável, e Clara se viu paralisada. O que mais ela não sabia? A vida que conhecia estava de cabeça para baixo. Ela tinha que descobrir a verdade. Mas teria que lutar contra tudo e todos para isso. E nesse momento, algo inesperado aconteceu. A sala começou a tremer violentamente. O chão ruiu sob seus pés. E antes que Clara pudesse gritar, uma fissura se abriu. Clara se viu caída em um abismo, agarrando-se à última imagem de Lucas, que estava estendendo a mão, desesperado para puxá-la de volta. Clara! Ele gritou, mas sua voz desapareceu enquanto ela caía. No momento seguinte, tudo se apagou novamente. Quando Clara abriu os olhos, estava em um lugar estranho. Não era mais a sala. Um campo vasto se estendia diante dela,
coberto por uma névoa densa. E ali, cercada por figuras que pareciam familiar, estava sua mãe, a mulher de quem há tanto havia fugido. Clara, ela sussurrou, e cada sílaba parecia ressoar nas profundezas da alma dela. Você precisa entender. Sua vida depende disso. O que estava acontecendo? Por que sua mãe estava ali? E o que significava aquela nova realidade? As respostas seriam mais devastadoras do que qualquer coisa que havia passado. Clara, nosso mundo está em perigo. O que você carrega pode ser a salvação ou a destruição. O choque a atingiu como um soco. E quando a verdade começou a se formar na mente de Clara, a sensação de que tudo o que ela conhecia era uma mentira fez sua cabeça girar. A única certeza era que segredos profundos andavam em seu caminho. O que mais ela iria descobrir? O futuro estava cheio de perguntas sem respostas, e a única certeza era que Clara não teria escolha a não ser enfrentar o que estava por vir. Clara estava paralisada diante da revelação que mudara sua vida. A imagem da mulher que dizia ser sua verdadeira mãe borrava as fronteiras entre passado e presente. O campo nebuloso ao redor começou a se desfazer em fragmentos, enquanto a fumaça do galpão ardente a envolvia como um pesadelo repetido. A sensação de desespero a dominava, mas dentro dela havia uma faísca de determinação. Oi, mãe, eu preciso saber. O que você quer dizer com tudo isso? Clara perguntou, a voz trêmula, mas firme. A mulher respirou fundo, e o olhar de amor e dor se misturavam em seu rosto. Clara, há muito mais em você. O que você é pode mudar tudo. Você é a última de uma linhagem de protetores. Aqueles que buscam seu poder estão perigosamente próximos. Eduardo segurou a mão de Clara e seu olhar transparecia uma profunda preocupação. Estamos juntos nisso, Clara. Não importa quem você é, você sempre será a minha filha. O homem de terno, que havia desencadeado toda a confusão, se aproximou. Seu sorriso agora é um aviso. Vocês pensam que podem escapar da verdade? O poder de Clara pertence a nós. Para nós, ela é apenas uma peça, nada mais. O coração de Clara acelerou e ela sentiu a gravidade da situação recair sobre seus ombros. Lutar ou fugir. O que quer que ela decidisse mudaria o destino de muitos. E foi nesse momento que a raiva e o medo se misturaram em um só. Não sou apenas uma peça do seu jogo. Eu sou Clara Santos e vou lutar pelo que é certo. Uma onda de energia percorreu seu corpo e de algum lugar profundo ela sentiu seu poder emergir. As paredes tremeram e a fumaça se dissipou à sua volta, criando um espaço seguro em meio ao caos. A mudança era palpável, o ambiente vibrava. Juntos, Clara, gritou Eduardo, e a força de seu amor foi como um escudo ao redor dela. Clara concentrou seu poder e um brilho ofuscante surgiu ao seu redor. Ela viu o olhar de incredulidade na face do homem de terno e, com um movimento decidido, disparou essa energia em sua direção. O impacto foi avassalador. O homem mal teve tempo de reagir antes de ser arremessado para trás contra a parede, desabando como um boneco de pano. E naquele momento de triunfo, Clara virou-se para sua verdadeira mãe. O que fazemos agora? Você precisa assumir seu lugar, Clara. A batalha está longe de acabar. A mulher respondeu, seu olhar cheio de esperança e preocupação. Então vamos enfrentar juntos, determinou Eduardo, segurando a mão de Clara com força. Se somos uma família, lutaremos pela verdade, aconteça o que acontecer. Com a energia começando a brilhar intensamente, Clara sentiu que, apesar de tudo, havia esperança.
ela havia descoberto não apenas quem era, mas também a sua verdadeira força. O passado não a controlava mais, e ela estava pronta para enfrentar o futuro. E assim, Clara, Eduardo e sua mãe se prepararam para o que viria. O mistério de sua linhagem ainda pairava no ar, mas o amor e a determinação eram meio poderosos o suficiente para enfrentar o que estava por vir. As sombras ainda poderiam ser ameaçadoras, mas agora Clara tinha o poder e sabia que a luta pela verdade apenas havia começado. O que mais o futuro guardava para eles? As perguntas ainda pairavam, mas uma certeza ecoava, e os próximos capítulos de sua vida estariam repletos de desafios e revelações. E aí, você viveu conosco esta jornada incrível, mas não vá embora agora. Não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Esmague o botão de like agora, isso ajuda muito com o algoritmo. Deixe sua marca, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Estou ansioso para ver o que vocês pensam. E por favor, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!